Fala pessoal, hoje a gente está aqui no primeiro episódio do Terceira Venda, que é o podcast de vendas do mercado de terceirização. Já tiveram alguns, mas esse daqui vai ser o podcast do mercado de vendas, mercado de terceirização, com a temática vendas, mas como o próprio meu colega aqui de bancada, Bando, já me corrigiu, vendas muito amplo, vendas, marketing, mas posso colocar como crescimento, Bando? Vamos lá. Como crescimento. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Diegues, sou CEO da Prime Bid e fundador, junto com o Bando, da Escola Bootcamp de Negócios, que é a escola do mercado de terceirização. E nesse episódio aqui a gente vai falar de planejamento comercial. E para quem não te conhece, Bando? É isso aí, Lucas. E aí, pessoal? Legal, hoje estou como diretor comercial no Grupo Megavig, também junto com o Lucas e com o Colette, no Bootcamp. E esse Terceira Venda, o nome é provocativo, eu sei que vai pegar e vamos lá agregar valor para o mercado. Para começar, Bando, eu não sei se o desafio do mercado é que o mercado não faz planejamento comercial ou se, na maioria das empresas que eu fui, o planejamento comercial estava errado. O meu feeling é que a maioria não tem um planejamento comercial. Tem uma área de vendas com um vendedor e às vezes ele vende, às vezes ele não. E aí tem a discussão que o vendedor é preguiçoso e que a comissão é muito, que é ruim, e fica nesse debate todo. Mas a lição de casa, que é o planejamento comercial, eu vejo que na maioria das vezes ele não acontece. Eu sei que você é um cara muito técnico de vendas. Não sei se você é um cara que se considera um cara que tem um dom de vendas, mas eu sei que você é um cara muito técnico e que tem muito conteúdo, conhecimento técnico daquilo que você vende. Como é que você faz o seu planejamento comercial, Bando, nas empresas que você já passou e como que você está fazendo agora? A verdade, o que você falou é uma verdade. Porque assim, quando eu falo de planejamento de vendas, a gente tem que olhar para a alta direção, né, Lucas? Sim. Porque assim, embora você tenha uma gerência comercial, se a gerência comercial não está aderente junto com a estratégia da alta direção, ele vai ser um simples gerente de vendas, né? Então, eu acho que o mercado ainda falta a profissionalização. As pequenas empresas, as iniciantes, as entrantes no mercado, que independente se é empresa familiar ou não tem nada contra a empresa familiar, eles acham que, vou colocar o meu sobrinho para vendas, vou colocar meu sócio para a área de vendas, e nem sempre é um profissional da área de vendas. Uma coisa que a gente tem que colocar, que a área de vendas é uma profissão. E dentro dessa profissão você tem conteúdos acadêmicos, você tem conteúdos profissionais, técnicos. Ou seja, da mesma forma que você se forma para ser um engenheiro, para você ser um médico, a área de vendas também exige muito da competência acadêmica, né? Uma competência técnica. Então, muitas vezes você coloca uma pessoa para cuidar de venda, você tem um portfólio, põe a pastinha na mão e sai vendendo, né, de uma forma aleatória, né? Então eu acho que isso é o maior pecado que tem no nosso setor. Tá, agora pra gente começar agora a ser prático, mão na massa. O que você faz e talvez quais são os principais pilares do seu planejamento quando você começa a chegar... Primeiro eu queria saber quando que você começa a fazer o seu planejamento comercial, se você está fazendo agora de 2023, se você já fez no ano passado, mas o que tem que ter no teu planejamento comercial para você falar assim, bom, agora eu tô seguro de começar o ano? Primeiro, eu acho que você tem que ver a área de vendas. Para mim, a venda ela faz parte de uma estrutura dentro da companhia, do seu portfólio de produtos. Então, assim, por mais que você pode ter um brand, você pode ter um portfólio lindo, maravilhoso, um site, uma série de outras informações, um produto até que razoável dentro do parâmetro do mercado, mas é difícil você falar de fazer planejamento de venda sem você fazer uma análise SWOT da companhia, né? Fazer uma análise SWOT do seu departamento comercial, ou seja, falar assim, quais são os potenciais, né? O que o comercial fez durante todo esse tempo, onde na verdade não estava nessa época. Então não é lógico, existe aquele velho formato, vamos trazer o histórico de vendas, vamos trazer o forecast, vamos trazer as perdas, vamos conhecer talvez os nossos melhores competidores naquele formato. Hoje, quando você entra numa empresa, a pior coisa que tem para um planejamento quando vem uma gestão nova é os dados estatísticos. Sim. Sem que dados, não tem, né? Quando sem dados, você não consegue fazer análise. Sem análise, você não consegue tomar decisões. Então, muitas vezes, a empresa que eu entro, eu tenho que começar partindo do zero, fazendo a parte investigativa.
buscar dados de um CRM, buscar dados de uma planilha, que seja. Porque mesmo que você tenha benchmark do setor e até das outras empresas que você passou, de uma empresa para outra muda, até perfil de cliente, precificação, valores, tudo, né? Porque embora a gente tenha o serviço que é muito falado como, entre aspas, commodities, porque faz uma parte de prestação de serviço, na parte de vigilância facilities, mas existem os diferenciais que a gente fala que é o back-office da companhia, né? É o quanto que tudo isso custa, que é o custo direto, que é o faturado, custo indireto, o SG&A, que é a questão da administração e custo de venda e marketing. Então, assim, vamos supor, se eu começasse hoje da empresa que eu estou hoje, na verdade, assim, parte do princípio para fazer o orçamento da área comercial é o faturamento da companhia. Por exemplo, Perfeito. Se eu sei que a empresa fatura 50 milhões ao ano, então, por exemplo, se eu quero fazer uma meta e dentro da expectativa da empresa, olha, quero crescer 20%. Então, o que eu faço? Lógico que eu faço o planejamento que você perguntou. Quando você começa? Quando você já está na empresa, no mínimo 6 meses antes, para você consolidar isso no último trimestre, que é o último quarter, para quando finalizar o DRE da empresa, que é a parte contábil, os números finais, aí sim eu contabilizo o valor final para fazer a meta do ano seguinte. Nada mais do que pegar o valor do faturamento, por exemplo, na prática, pegar 50 milhões passo a passo. 50 milhões. Desses 50 milhões, eu já tenho que colocar a inflação do período. Vamos supor, o IPCA desse ano deu 5,9. Então, desses 50 milhões, eu vou botar 5,9. Porque 5,9 não é crescimento. Entendi. É a carga inflacionária do período. Desse aí, eu vou colocar 20%. Desses 20%, eu vou achar a diferença. Por exemplo, 10 milhões que eu quero crescer. Desses 10 milhões, eu coloco mais 10, 15% da minha margem para o time de vendas. Em cima desses números de 10 milhões, por exemplo, que eu tenho que trazer nesse ano, aí sim eu faço a conta de trás para frente. O que eu vou fazer? Vai desconstruindo. Em cima desse número que eu tenho que crescer, que eu vou levantar a capacidade de venda por vendedor na empresa, histórico, e é assim que eu vou construir meu time de vendas. Tirando o back-office. Eu falo assim, se eu tenho que levantar 10 milhões, faturamento, mas para chegar a 10 milhões, porque eu faço conta vezes 12, vezes 11, vezes 10, né? Como se eu vendi 100 mil em janeiro, eu faturei 1 milhão e 200 no ano. Então, por isso que eu chego à conta de 10 milhões, 15 milhões. Tá, perfeito. Você falou que então tudo começa com o quanto a alta direção busca crescer. Sim. Esse valor setado. Mas vamos pensar numa empresa de pequeno, médio porte e pro cara que é o dono da empresa e ele tá assistindo esse programa. Como que você acha que ele faz para chegar nesse valor? Porque ele vai ter que tirar esse valor de algum lugar. E eu já vi muita gente fica na questão do dobro. Vamos dobrar no ano que vem, mas como é que você chega nesse valor de crescimento? É o quanto você quer crescer? Porque se for quanto quer crescer, eu quero crescer muito, quero 10 vezes o tamanho da empresa. Como que eu chego nesse valor? Vamos partir de 2 cenários. Tá. Uma coisa é quando você já tem um forecast, você tem um pipeline, você tem um roadmap, né? Não sei se o pessoal tem essa familiaridade de siglas. Forecast, uma projeção histórica de resultado futuro. Sim. Vamos falar que ele não tem esse forecast, não tem dados, ele está começando agora. Ele quer começar a estruturar esse planejamento que ele nunca teve. Então, assim, uma coisa, aí sim, ele tem que primeiro, acho que definir a segmentação. Assim, porque assim, empresa que tem a estratégia de segmentação, ele pode seguir de 2 formas, né? Ou ele atira para todo lado, ou eu vou focar, nichar num setor que talvez é o mercado. Então, a pesquisa de mercado é a primeira coisa mais importante. Aonde que é a história a estratégia do Oceano Azul? Aonde está realmente o mercado e aonde que eu posso estar de longe desse oceano vermelho aí, que então os grandes competidores, que todo mundo está querendo pegar o filé mignon. Então, às vezes, você vai comer um pouco de osso, mas às vezes é melhor você buscar um mercado que o mercado não está muito saturado para você buscar uma oportunidade, até principalmente questão de margens, porque se você estiver num mercado saturado, você vai sacrificar a margem e talvez você não vai conseguir competir em função desse mercado que é uma taxa muito apertada. Né? E, por outro lado, do outro mercado que você fala que é o Oceano Azul, todo mundo talvez queria, mas nem sempre todo mundo quer.
Né? E nem todo mundo consegue trabalhar esse lado. Sabe como é que a gente começou aqui, quando a gente começou a fazer os primeiros planejamentos? Porque Sim. no começo da empresa, você começa, a Deus dará, até você começar Sim. a ter os dados. Mas quando a gente não tinha dados nenhum ainda, ou tinha poucas informações, a gente olhava para o quanto a gente tinha de caixa e o quanto a gente podia investir para crescer. Porque eu falo que se você tem um caixa infinito, você consegue crescer muito. Se você consegue contratar um time grande de vendas, investir muito em demanda, você consegue crescer muito mais do que quem está com caixa apertado. Porque senão ele vai ter que fazer magia ali. A gente olhava para o caixa, quanto que a gente tem de caixa para aquele ano e quanto que a gente conseguia projetar mês a mês. E a gente olhava para o retorno do mercado. Se eu fosse botar esse dinheiro hoje, por exemplo, em ações, tesouro direto, dependendo qual era o cenário macroeconômico, o quanto isso ia me trazer de retorno no ano? Sei lá, se 1% ao mês, ia me trazer 12% de retorno. Ainda mais quando a gente olha para uma margem apertada. Então eu sabia que se eu botasse esse dinheiro no banco, eu ia receber tanto. Então eu tinha que ter uma rentabilidade muito maior do que aquilo, porque o meu risco em empreender é muito maior. Senão era só botar o dinheiro no banco. A gente fazia o capital alocado e a gente olhava. Então, se hoje, por exemplo, a margem aqui da PrimeBid é 10%. Se eu investir 100 mil, eu tenho que ter o retorno desse valor, mais a rentabilidade do mercado, e a gente fazia sempre vezes 3, que eu quero 3 vezes acima do que a rentabilidade se eu botasse ela no banco, pelo menos. E a gente segue esse modelinho até hoje, que é definir o custo de aquisição do cliente, que é quanto que a gente gasta para adquirir um cliente. Então hoje o nosso CAC aqui na PrimeBid está em torno de R$ 2.500 para eu adquirir um cliente. Quanto que eu gasto de marketing dividido por quantos clientes eu consigo captar. Então, 2.500 é o quanto eu gasto. Eu preciso ter de retorno sobre os clientes, que é o vezes a mensalidade desse cliente que ele deixa aqui, eu faço vezes a margem. Então, ele paga uma mensalidade aqui de 5 mil. Tenho 10%, R$500. Esses R$500 tem que me trazer pelo menos 3 vezes o quanto eu gastei para adquirir esse cliente. E a gente olha quanto que a gente tem para gastar para adquirir cliente, investe esse valor, então faz essa projeção colocando todo o dinheiro, e todo o dinheiro que a gente pega de lucro a gente reinveste em trazer cliente, porque a gente já tem essa matemática fechada, e puxa a planilha até o final e vê quanto que vai dar. Se todo mês eu pegar todo o dinheiro do lucro, a gente reserva uma parte para caixa e realocar, quanto que eu consigo aumentar mês a mês? E a gente começa a fazer a conta desde o quanto eu coloco lá de Google e geração de demanda, o quanto isso vai me trazer de lead total, o quanto de lead total, qual é a porcentagem de qualificação que vai me gerar um lead qualificado, o quanto de lead qualificado é a minha taxa de agendamento, que eu consigo agendar a reunião e avançar, o quanto é perfil que eu consigo validar nessa reunião, e a minha taxa de conversão final. A gente vai puxando isso na tabela até olhar o resultado final, mas também porque a gente começou a ter esses dados do passado. Mas a gente sempre olha a taxa de mercado, quanto que eu tenho que ganhar mais, porque senão, igual hoje a gente está no mercado que a taxa de juros é super alta. Por isso que as empresas começam, talvez, a alocar mais e colocar mais esse caixa em risco, porque o mercado já traz uma margem boa. Hoje a gente aqui na PrimeBid, a gente tem um planilhão, é um planilhão mesmo, com todas as métricas da empresa, onde começa sempre por vendas, e aí começa repercutindo dentro das outras áreas. Se vender, impacta meu time de CS, meu time de operações, meu custo de aquisição, vai implicando tudo, e a gente vai arrastando essa planilha, e todo o planejamento da empresa vai sendo baseado na taxa de crescimento voltada a vendas. Então, essa planilha a gente tem até 2025, e dependendo dos resultados que vão acontecendo no decorrer do mês, a gente vai atualizando o mês e vai vendo os gaps, se a gente está muito aquém, se a gente está à frente, e o quanto isso impacta lá na frente, e vai fazendo pequenas simulações. Poxa, se eu conseguisse buscar capital externo e conseguisse dobrar o meu custo de Google, o quanto isso estaria de crescimento? Porque às vezes a ilusão é você achar que você vai crescer o dobro. Só que na verdade você está saturando aquele canal. Então vai trazer um menor. Sim. Eu vejo que no seu segmento, talvez eu acho que você tem uma taxa maior de sucesso quando você falar de CAC. Sim. Quando você fala de terceirização, por exemplo, que nosso público aqui, talvez, como você falou no início, estou começando agora para vender limpeza e portaria. A gente tem que entender um pouquinho do ciclo de venda do nosso negócio. É um pouco diferente, né? Então, assim, eu já trabalhei em várias grandes companhias, né? Você sabe, como G4S, GR, Gulsil,
Então, quando você fala de grandes investimentos de Google, ela não tem o mesmo taxa de retorno, talvez como o seu. Talvez uma marca um pouco mais de brand do que de retorno de venda efetivamente. Sim. Porque assim, muitas vezes eu trabalhei numa empresa que colocava um investimento gigantesco no Google, e aí o que chegava para nós? É o auxiliar de limpeza, gastava milhões por ano, vinha um posto de 24 horas, estava um pouquinho fora da estratégia da companhia. Talvez o caminho do Google para grandes empresas não seja o melhor caminho. Talvez o caminho para pequenas empresas seria realmente buscar uma estratégia direcionada com a Prime Bit, né? No meu caso, assim, se você fosse, Marcelo, mas se você fosse uma empresa pequena? Lógico, a gente vai falar do nichar o mercado, fazer pesquisa. Bom, mas se eu tenho 0 funcionário, buscar o network. Que é o começo, geralmente. É o network. Você vai trabalhar dentro da sua rede de relacionamento. É o relacionamento. Lógico, você vai ter que buscar as empresas que você tem confiança, as pessoas que vão te dar uma oportunidade, mas realmente é difícil, porque muitas empresas acabam colocando o que eu te falei lá no começo. Vou colocar meu filho, vou colocar um colega do mercado para fazer venda, né? O portfólio dele, na parte de prestação de serviço, um porteiro 24 horas, um auxiliar de limpeza 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira. O mesmo cara que tem 5 funcionários vende esse produto, uma empresa que tem 150 mil funcionários e vende o mesmo produto. Sim. E esse mesmo produto, ele não faz isso, eu não atendo. Atende, ele atende. Então, assim, aí você coloca assim, a gente fala assim, quais são os intempéries, quais são os desafios dessa pequena empresa. Porque assim, você pode crescer a empresa com várias vertentes. Você pode crescer por diferenciação, né? Em cima de projetos, na parte de inteligência. Preço. Você pode crescer por preço, né? Que é um caminho mais arriscado que eu vejo, porque você vai fazer volume em cima de uma mão de obra que o risco é grande trabalhista, então a sua probabilidade de você sofrer no período e virar uma bola de neve é gigantesca, né? E você pode ser um modelo mais híbrido, né? Custo-benefício. Custo-benefício. Só que o custo-benefício é todo mundo que todo mundo oferece. Todo mundo fala que é custo-benefício. Todo mundo oferece o custo-benefício. Então, se eu sou pequeno, se eu tivesse a minha empresa, eu ia pela diferenciação. Talvez pela experiência que eu tenho para fazer projetos, pelo network. Porque assim, eu não consigo nem fazer preço eu sei que eu quero ter uma margem boa de rentabilidade e ser sustentável, do que fazer de uma forma híbrida, porque todo mundo faz. Eu ia ser mais um do mesmo. E então é assim, é uma caixinha de surpresa, não tem uma fórmula mágica. O que eu falo da fórmula na área comercial é a questão de dados, de você saber analisar dados, de você saber fazer um forecast, um pipeline, né? De você analisar os próximos bids, analisar concorrência, analisar vencimento, analisar o mercado em relação a risco de probabilidade de inadimplência, porque muitas vezes você vai para um setor que muitas vezes ele tem um risco grande de inadimplência. Se você é uma empresa pequena, pessoal, já até te falo, para quem tem uma folha de pagamento e depende do faturamento desse cliente para você pagar a folha, se você ficar 2 meses sem receber, a probabilidade de você pegar dinheiro em banco ou quebrar é grande. Do que a tua margem. Então, assim, a gente tem que analisar também o mercado. É muito comum o mercado analisar o seu prestador de serviço, né, Lucas? Mas eu tenho que analisar também a vida financeira de quem está me contratando. E esse empresário que está estruturando essa área, onde que você indica que ele busca essas informações, Bando? Hoje tem associações? Tem associações. Na verdade, assim, para você buscar a vida financeira de qualquer empresa, você tem os canais do governo, você pode buscar todas as certidões negativas, fiscais, tributárias, trabalhista, a questão federal, municipal, estadual, todas essas informações, pessoal, Serasa, tudo isso está disponível na internet. Agora, se você quer ter uma informação financeira, você tem que contratar um serviço do Serasa, do SPC, mas é importante, além do CNPJ, vocês têm que pesquisar também o CPF, é de quem está por trás daquele contrato social. Sim.
né? Esse benchmark, Bando, que você falou, eu acho que ele é legal porque ele traduz a vida real ali porque eu falo que a planilha, ela aceita tudo, né? Aceita tudo. Você vai colocando aquele crescimento e você monta um cenário lindo, até começar o primeiro mês e você levar o primeiro tombo, e aí aquela planilha já não faz mais sentido. Uma coisa que eu acho legal, você falou dos sindicatos, associações, tem as informações, mas algo, por exemplo, que acontece lá no Bootcamp, quando a gente faz os cursos. A gente passa geralmente um benchmark do mercado, mas mais do que isso, eu falo que aí a vida real é os empresários e os outros gestores comerciais terem essa rede de network para entenderem o que está acontecendo quase em tempo real com outras empresas do mesmo setor. Mesmos desafios, mesmas estratégias, o que está acontecendo com cada um, para que as empresas não errem as mesmas coisas. E a gente vem do mercado, pela minha percepção, muito fechado para isso, e eu vou falar que talvez de uns 3, 4 anos para cá eu vejo uma abertura dos concorrentes ter uma comunicação mais próxima. Você tá dentro dos grupos do WhatsApp que a gente tá, de gestores, mas esse empresário que tá dentro da caverna dele, dentro da empresa e não sai para nada, ele vai ter um delay dentro desse cenário, porque a água vai bater em todo mundo e ele vai ser o último a ser avisado. E outra coisa, né, gente? Quando a gente tá falando de terceirização e para quem tá iniciando ou quer investir ou tá numa fase já de crescimento, né? Se você só investir na questão de mão de obra hoje, se você dentro da sua empresa não tiver um ERP, um software de gestão de processo financeiro, humana, e tentar só no Excel da vida, a probabilidade também de você não conseguir crescer é gigantesco. Então, muitas vezes você já tem grandes empresas hoje no mercado, já tem de pequenos fornecedores, pequenas empresas de serviços, que já oferecem toda uma ferramenta de gestão, que isso aí tem todos os seus indicadores, você consegue fazer todo o seu levantamento financeiro, contábil, né? Que isso é muito importante, porque na terceirização, acho que o grande segredo é o provisionamento, né? A gente pode esquecer, né, Lucas, porque embora a gente, como empresário ou diretor de uma empresa, a gente sabe que a gente recebe 12 faturas do cliente. Sim. E é sabido que a gente tem o 13º e temos férias que a gente não recebe do cliente. Sim. Então são contas que a gente fala que a gente trabalha. Na verdade, nada mais é que a terceirização é trabalhar com o dinheiro do tomador. Sim. Eu tenho, como sou um administrador, eu tenho aquela taxa de administração. Mas todo esse financeiro, na verdade, eu tô fazendo uma gestão financeira desse grupo de profissionais que está alocado naquele cliente. Então, assim, se eu não souber fazer a gestão de tudo isso aí, falta, a questão da pandemia, todo mundo sofreu a questão de pandemia, né? Então, assim, é muito importante essa gestão de pessoas. E quem não tiver focado nessa parte de retenção de talentos, essa questão de trazer novas tecnologias, inovações para o setor, também está fardado ao fracasso. E o RP não é inovação nenhuma, né, mano? Hoje a gente tem RPs para pequeno, médio, grande, o mais barato, o caro pra caramba, para todos os bolsos. E CRM também. E CRM. E só que, olha uma coisa que é engraçada você fala. Embora você tenha muitos ERP, mas em grandes empresas que eu trabalhei, em grandes ERPs, não teve um grande CRM. O CRM, não sei se é conhecido de você, Lucas, mas todo mundo tem um ERP e tem que ter em paralelo um CRM. E eu acho um absurdo, mas é uma verdade absoluta. Mas você acredita que as empresas deveriam usar o CRM do ERP? Que a maioria vem com CRM. Mas o meu conhecimento básico, eu nunca usei. Por exemplo, a gente tem um RP hoje que não tem CRM. Mas é para o mercado de tecnologia. Mas sempre o feedback que eu tive dos vendedores, gestores, era que o CRM era muito mais voltado para uma área de compra, suprimentos e financeiros do que propriamente foi desenvolvido para ajudar o vendedor a vender. Na verdade, o CRM no nosso mercado, não vou falar o nome das empresas que acho que é antiático, mas eles falam que tem CRM. Na verdade, ele só tem uma área de cadastro. Sim. É um simples cadastro que ele acompanha a parte depois da venda para fazer toda a gestão da empresa. O que a gente fala do CRM, que é a parte de inteligência, de relacionamento, tudo isso aí, não tem. Não tem. Então você tem que fazer algumas adaptações, de fazer uma série de adaptações para você falar que eventualmente é um CRM. Então não tem dashboard, você consegue trazer relatórios gerenciais, você não consegue analisar dados, porque ele não cruza informações, porque ele foi preparado para ser um cadastro. Sim. Né?
E cadastro CRM é coisa completamente diferente, né? Completamente diferente, Urbano. Eu falo que vou falar que a gente faz bastante reunião com empresas de terceirização e a gente sempre pergunta qual que é a estrutura comercial, tanto em pessoas quanto em tecnologia que ela tem. Eu posso te garantir que a cada 3 empresas que a gente conversa, 2 ainda não tem CRM. Não tem CRM. A maioria ainda numa estrutura menor, mas algumas com uma estrutura grande que não tem o CRM. Tem uma planilha, ou cada vendedor utiliza a sua ferramenta, e quando a gente pensa em investimento ainda para CRM, sempre tem uma verba ainda muito baixa. E aí eu pergunto para você assim, toda vez que você entra numa empresa que você não tem CRM, o quanto de tempo que você acaba gastando para começar a estruturar isso? Dados, histórico. Eu não consigo aqui dentro da Prime Bid me ver sem o meu CRM. Porque hoje quando eu penso no CRM, talvez a última coisa que eu penso é nessa parte cadastral. Porque hoje o meu CRM ele tá pouco voltado para essa parte cadastral. Ela é fundamental, mas ela é o básico do CRM. O CRM aqui nosso tá olhando para a jornada do cliente. Quando eu penso aqui em empresa de terceirização, nós devemos ter umas 12 mil empresas de terceirização. E eu tenho 3 pessoas olhando para vendas. Como que dessas 12 mil empresas, o meu vendedor vai focar em qual? Para fazer relacionamento. Então, por exemplo, hoje o nosso CRM, ele tem a parte de lead score. Para quem não conhece o que é a parte de lead score, é o CRM dando uma pontuação para cada empresa ali, baseado nas ações que ela toma dentro dessa jornada que eu crio para ela. Então, por exemplo, se o bando entrou no meu site, o meu CRM vai rastrear isso e vai dar uma pontuação para ela. Se ele abrir um e-mail, ele vai dar uma outra pontuação que ele está se engajando com o meu conteúdo. Se ele viu o meu blog, assistiu um vídeo do YouTube, se ele olhou um anúncio, vai aumentando. E também se ele não tem nenhum ponto de contato comigo, ele vai diminuindo. E também baseado nas características dele. Se ele é uma empresa que não tem nem site, o meu CRM já dá uma pontuação dele lá embaixo. Porque se ele não dá valor para um site, como é que ele vai investir 5 mil na Prime Bid, 3 mil na Prime Bid? Se nem o site ele ainda tem. Então isso ajuda o meu vendedor a estar focado em quem realmente tem potencial de compra, para ir fazer o trabalho humano. Toda essa parte tecnológica o CRM faz. Mas se tirar meu CRM hoje, o meu vendedor vai ficar olhando um para a cara do outro. Porque meu telefone, a gente não tem telefone aqui que toca, Bruno. Eu nem tenho telefone no site. Eu vou falar para você. Imagina as empresas que estão iniciando hoje, você fala um nome qualquer, a pessoa nunca ouviu falar, né? E aí muitas vezes a frustração de um empresário dizer, não, vou trazer um cara fera do mercado, né? Sim. Vou trazer um cara... E na verdade quem se frustra são os dois. Existe a frustração do cara de vendas e frustração do cara que investiu no cara de vendas. Porque assim, o vendedor sozinho ele não vai fazer nada se você não tiver um bom um CRM, se tiver um SDR, né? Se tiver uma pessoa por trás. Uma estrutura por trás, uma estrutura por trás, até de portfólio, de material gráfico, lógico, hoje no mundo digital, mas ainda hoje tem que ter uma boa papelaria para fazer uma proposta, né? De fazer um bom, às vezes, projetista para fazer um desenho em planta, se o cara tiver na parte de projeto e a parte eletrônica. Então, assim, hoje a questão visual é muito importante, né? Porque muitas vezes o cara olha assim, é um post 24 horas, é um post 24 horas. Sim. Mas da forma que você mostra o que está por trás desse posto, que fala que é o back-office da venda, que é o pós-venda, isso muitas vezes a pessoa não sabe fazer diferencial. O máximo que eu escuto muitas empresas falando assim, não, mas o cara pode falar direto comigo, sou o dono. Sim. Como sendo algo tão positivo. As empresas não querem falar com o CPF. A empresa quer falar com uma empresa, a empresa quer falar com a empresa. Que passe credibilidade, com uma estrutura. A empresa quer falar com uma empresa que efetivamente tenha a estrutura jurídica. O nosso setor, ele é muito vulnerável a riscos trabalhistas e riscos cíveis, né? Então, assim, eu posso pegar um funcionário e pegar um pedaço de martelo, uma vassoura e bater em alguém lá, e a pessoa me processar de uma forma cível. Eu posso fazer uma forma discriminatória e chamar alguém de ser racista. Eu posso sofrer uma ação. Eu posso fazer qualquer ação que eu tiver, hoje a responsabilidade é da empresa. E as empresas pequenas não têm a mínima noção o quanto que é importante ter um seguro de responsabilidade civil, né? Porque assim, o funcionário pode trazer muitos riscos para a empresa, né? E isso aí, às vezes, pode de um processo ou trabalhista ou civil, você quebra a empresa. Eu vejo que o mercado de terceirização, pelo aspecto de ter uma margem baixa, ele cada vez menos tem o espaço para o amadorismo. Você pega empresas hoje de tecnologia, a gente tem uma margem alta.
Sim. 10% aqui, porque a gente reinveste muita coisa, mas a gente ainda tem uma margem um pouco maior aqui. Então você tem espaço para erros, espaço para teste, espaço para gargalos, para não ficar tanto olhando às vezes para custo, para os riscos, mas quando você fala de uma margem baixa, 3%, 4%, 6%, cada empresa trabalha de uma forma, você não tem mais espaço para criar esses riscos. Que é o que vai te diferenciar de perpetuar ou não, né? E ainda quando você faz uma empresa de tecnologia, ela não tem uma coisa chamada passivo. Né? Quando você fala terceirização, tem um passivo muito menor, seu produto são pessoas. Né? E quanto mais a pessoa está na sua empresa, maior a sua carga tributária na parte demissional. Quanto mais ele está, maior é a sua despesa com a demissão desse colaborador. Então, assim, imagina se você estiver numa empresa onde você tem um turnover de 3 a 4, acima de 3%. Até 3% no nosso setor não é saudável, aceitável. Mas é aceitável dentro de um planejamento de RH. Agora, mais do que isso, você passa a machucar o seu caixa, o seu fluxo de caixa, porque quando existe um turnover, você tem custo de demissão, admissão, uniforme, você tem o tempo de dispensa e falta de prestação de serviço no local do cliente, porque você tem que pagar uma folga trabalhar para outra pessoa, aí tem que pagar 50%, a 100%. Existe uma cadeia de custos que o turnover não é simplesmente só trocar o funcionário, é uma despesa muito grande. Você tem que treinar, retreinar, né? Você tem uma série de outros custos indiretos que o cliente, o tomador não enxerga. E ele nem quer enxergar isso. Por isso que está terceirizando, né? Perfeito. Nem quer saber. Só que quem terceiriza tem que enxergar isso. Perfeito, Bando. A gente passeou por talvez todas as áreas. Agora eu quero perguntar para você, gestor Bando. Quando você está com o teu comercial rodando, teu planejamento feito ali, quais são as principais métricas que você não tira o olho referente à área comercial? Que você entende que é importantíssimo, o pequeno, médio, o grande, tem que ter essas métricas de forma clara para a empresa. No meu caso chama, assim, eu vou começar de trás para frente, chama taxa de conversão. Para chegar na taxa de conversão, tem que fazer uma série de atividades, uma série de produção, que eu chamo de produção. Para ele chegar naquela taxa de conversão, eu tenho que fazer uma série de métricas para que eu tenho que garantir que ele está produzindo. Perfeito. Essa produção eu vou garantir aquela taxa de conversão que ele vai gerar ao final daquele ciclo, né? Daquele ciclo. Em cima daquela taxa de conversão de cada vendedor, eu consigo mapear eu tenho uma avaliação em formato de teia, onde eu consigo enxergar onde ele está se perdendo um pouquinho mais, ou seja, ou pontualidade, ou no fechamento. Você fala qual etapa do ciclo de vendas dele, dentro de todas, que ele está tendo a maior perda na conversão de cada uma das etapas. Cada uma etapa. Então você olha a taxa de conversão final e também a taxa de conversão de etapa por etapa. Aonde que ele está pecando mais? Nas etapas e na questão também comportamental, Lucas. Porque o gestor ele tem que ver o lado comportamental do seu time. Porque quando você faz com uma parte de produção, isso é métrica pura, é matemática pura. É sim, não, é tanto, probabilidade, isso você consegue avaliar semanalmente, diariamente, mensalmente. Mas a parte comportamental que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes o cara não tá bem, né? Você não tá bem com a família, não tá bem com alguma coisa, tá com uma dívida, tá bebendo demais, tá dormindo demais. Ou seja, por que ele não tá produzindo? Se tá fazendo a métrica todo dia, por que ele não tá o fechamento? O fechamento a gente fala que é a hora da verdade, né? É um termo de aceite, aquela que o cara vai vibrar, que vai tocar sirene e assim por diante. Mas tem algum momento que tá se pecando. Então, às vezes, eu como gestor tem que ter o lado um pouco psicólogo, do negócio. Como gestor, é saber de pessoas. Então, assim, tem que fazer gestão de pessoas. Agora, as métricas, que vem das métricas que eu calculo? Desde número de visitas, número de propostas, porque a minha taxa de conversão não por número de proposta, mas por valores de proposta. Tá. Eu faço a minha taxa de conversão por valor, não por quantidade de propostas emitidas. Mas a sua taxa de conversão final, você olha número de... eu entendi que você olha o valor monetário, mas esse valor você divide ele pelo número de leads que chegaram lá no começo do processo, ou número de visitas, ou número de propostas emitidas? Não, uma coisa é assim, quando eu faço as métricas, assim, para ele ter um ticket médio de proposta, ele tem que fazer X número de visitas. Para ter um valor
que ele tem que ter, vamos supor, ele tem que chegar, eu tenho que vender 100 mil reais por mês, ou na prática. Tá. Para ele chegar a 100 mil reais por mês, ele tem uma taxa de conversão de 5%, quantas propostas ele tem que emitir? Primeiro ponto. Sim. Né? Matemática pura. Então ele tem que emitir lá 2 milhões de propostas lá para ele fechar 100 mil reais. Para ele chegar a 2 milhões de reais, ele fala assim, agora eu tenho que ajudar esse cara. E como é que ele vai fazer emitir 2 milhões de propostas? Ele pode colocar uma proposta de 2 milhões, que a probabilidade é ruim, porque Sim. Praticamente quase, não é impossível, mas é muito difícil. Mas eu tenho que mitigar esses 2 milhões, eu tenho que fracionar. Que então, vai ser o teu ticket médio. Desse ticket médio, você tem o esforço do vendedor, que é o esforço que é o próprio dele, seja de relacionamento, de mapeamento daqueles processos que ele mesmo mapeou no decorrer do ano dele, dos anos anteriores, de propostas vencidas, de vencimentos de contrato. Então ele tem já todo um histórico daquilo que tem que trabalhar, que vai vencer, e aquilo que ele vai efetivamente procurar. Eu, como empresa, eu tenho que fazer a parte de oportunidade. Eu tenho que trazer a oportunidade para o vendedor. Aí vem a estratégia de marketing, a estratégia de relacionamento da companhia, o investimento em Google, o investimento em e-mail marketing, essas coisas, porque eu faço um trabalho diferente, porque eu tenho que trazer negócio para ele. Então, assim, o esforço para chegar nessas taxas de conversão é um esforço que eu entendo que não é só do vendedor. E esse é um dos grandes pecados que tem no mercado. Eu acho que o vendedor é o salvador da pátria. Ele é o jogador que é goleiro e atacante, meio de campo. E a empresa, o maior interessado na empresa não é o diretor comercial, é o CEO da empresa. Se o CEO da empresa não tiver esse entendimento que ele tem que investir dentro da sua estrutura da área de vendas, que não começa pelo vendedor, ele começa pelo mindset da companhia, hoje, para você trazer leads, oportunidades de bid para o pessoal, eu tenho 3 pessoas, mas eu treinei mais de 20. Eu peguei todos os supervisores para fazer estratégia de cross-selling e upselling, né? De mostrar para eles assim, de fazer campanhas de venda com o pessoal para ganhar fazer uma política de comissão. Ou seja, antes eu tinha 3, agora eu tenho 23. Perfeito. Né? Então, assim, eu tenho que buscar os recursos necessários para a empresa para trazer o resultado esperado do ano. Então, assim, muitas vezes vai um pouco da criatividade também. Não adianta você só ter uma fórmula matemática, porque é muito fácil você trabalhar numa empresa que tem 50 mil colaboradores, que tem um back-office gigantesco, que tem um investimento em marketing gigantesco, tem uma agência gigantesca e que o telefone toca, cada 10 minutos toca um telefone para um bid, e que você paga 10 plataformas de compras, você compra Quanima, mercado eletrônico, então é muito fácil. Agora, quem não tem recurso para contratar plataformas eletrônicas, para não contratar agência, e assim, é do interesse nosso, da empresa tá junto com o gestor comercial, de fazer esse desenho de como é que a gente vai trazer leads e oportunidade para o time de vendas fazer gol, entendeu? Eu vejo que muita empresa erra nessa questão do balanço do investimento. Se a gente pega a área comercial, como você falou, eu vou dividir em 2 aqui, tá? Sendo bem grosseiro, mas vamos falar aqui, geração de demanda e conversão. Tá? Vamos dividir em marketing e vendas. A empresa tem 3 vendedores e não tem ninguém gerando demanda? Faz sentido algum? E aí você recebe lá o seu telefone e toca 20 vezes, e aqueles 3 vendedores tem que se estapear para ver quem que vai pegar o melhor lead, quem atende o telefone. Então tem essa questão do balanço, porque é o que você falou, assim, que se eu não tenho talvez o capital, vamos pensar que eu sou o dono, eu vou começar a estruturar minha área comercial para crescer. Eu posso investir num vendedor ou posso investir em demanda. E aí, se eu invisto no vendedor, a minha expectativa é que esse vendedor resolva todos os problemas de demanda e de vendas. Agora, talvez se quando eu for começar, eu ao invés de investir num vendedor, eu investir em demanda, porque todo começo de empresa, o dono, teoricamente, começa vendendo. E você muito escuta isso, né? Exatamente. Se não sou eu, ninguém vende. Só que a maioria começa ao contrário. A maioria começa vendendo, então ele tem a rede de relacionamento dele, o network, e começou a crescer. Aí ele chega num ponto que ele não consegue mais atender da forma correta o processo comercial. Aí ele contrata um vendedor. Só que esse vendedor não tem a rede de relacionamento que ele tem, não tem aquele approach do espírito de eu sou o dono. Aí esse vendedor começa a não dar certo, porque ele não tem estrutura de demanda. E a empresa, mais do que isso, a empresa não pode ter dependência de pessoas. Exatamente. Por isso que a área comercial, de um planejamento estratégico, ela tem que ter processo.
Dependente, lógico que tem o Neymar, tem o Messi, lógico que quem não quer ter uns caras fera como esse? Mas tem dinheiro pra pagar? E nem sempre é bom. Eu sei, mas assim, independente disso, é uma brincadeira, mas assim, a empresa ela tem que ter uma estratégia de negócio. Ela não pode depender do Antônio e do José. A lógica é que o Antônio e o José são caras que você vai investir porque estão trazendo experiência do mercado, trazendo uma carteira de relacionamento e tal. Mas esse conjunto da empresa gerar o lead, que você falou que é a segunda parte, a primeira e segunda parte, e a soma, a sinergia do vendedor que vai trazer sucesso para a companhia. Perfeito, mano, porque se eu sou o dono e eu começo ali a minha rede de relacionamento, uma hora ela começa a esgotar, eu não consigo escalar a empresa só com network, mas aí eu contrato uma ferramenta de demanda, ou trago um BDR, um SDR para fazer a prospecção, pronto, esse cara já ficou alocado para me trazer mais demanda, e eu começo a focar na qualificação dessa demanda. Explica para o nosso público o que é SDR, senão o pessoal fala assim, que cara só fala em sigla. Para resumir, é o pré-vendedor, é quem vai gerar a demanda, é o SDR para qualificação dessa demanda, mas hoje no mercado tem o cara que agenda e qualifica as visitas e faz essa abertura de bid. Você resolveu o problema de bid, trouxe ele qualificado, você vai qualificando também até a hora que esse empresário não consegue ter mais tempo. Sim. Mas você resolveu o problema de demanda. Quando você não conseguir mais aguentar, porque você já vendeu tudo que dava, e esse cara aqui também já estagnou no volume de demanda, aí você traz um vendedor para assumir a parte de conversão, porque você já resolveu a parte de demanda. Aí pronto, aí você montou o timinho dos sonhos que você começa. E depois o segundo passo, que também eu vejo que é um erro, é você contratar um segundo vendedor para dobrar vendas. Porque aí aquele pré-vendedor que gerava, vamos falar, as 25, 30 reuniões, e o vendedor atendia essas 30 reuniões, agora que tem 2, cada um ficou com 15. Sim. Porque ele não aumentou o volume de demanda. Sim. Então, na verdade, aí agora eu começo a aumentar, trago talvez mais um SDR, começo a aumentar o volume de demanda até estressar o máximo possível esse vendedor. E quando ele não aguentar mais de fazer reunião e estiver prejudicando talvez a qualidade do processo comercial, eu trago um outro vendedor para assumir. Mas primeiro eu preciso ter subsídio para depois fazer o processo funcionar. Senão eu fico com um monte de vendedor ocioso e desmotivado, porque ele é comissionado e ele é cobrado por venda. Mas hoje o mercado já quer um cara pronto, né, Lucas? O cara que já quer trazer a carteira com o termo de aceite junto, né? Eu acho que ele pode querer um cara pronto. Agora a questão é se ele tem o budget para isso. O problema é você querer pagar pouco e querer um cara treinado, boa performance, sem problema nenhum. Esse cara, ele não existe. Ou você forma ele. É importante também dizer, gente, que por mais que você traga um ótimo profissional de vendas ou um médio profissional de vendas, a venda é formada no nosso segmento de reputação. Por mais que você tenha um preço bom, um vendedor bom, mas sua reputação da sua marca tiver manchada, tiver difícil, não há Cristo que vai resolver nada, cara. Eu tenho uma história, a gente já teve aqui uma experiência, a gente fez a consultoria de um cliente. E aí ele tinha o CRM dele, então foi fácil de identificar essa parte do processo. Mas ele tinha um problema que o comprador todo momento parava de responder ele. Então ele iniciava o processo comercial, começava a fazer a parte do agendamento e da qualificação, fazia até a reunião e depois da reunião o cliente não avançava, parava de responder ele. Eu acho estranho, porque em algum momento você tem que ter pelo menos uma resposta da negativa, mas parava de responder. A gente aqui tem um checklist de coisas que a gente vai verificar para entender o porquê que isso está acontecendo. A sua proposta é tão maior do mercado que o cliente tem até vergonha de falar que seu preço está muito caro, ele não abre nem para negociação. A gente tem um checklist que a gente vai validando. A gente fez o beabá, que é a parte do posicionamento digital, e é isso que você falou, a credibilidade da empresa. Quando a gente digitou o nome da empresa, tinha uma notícia falando dos vigilantes que estavam fazendo protesto da empresa por falta de salário. Aí o Google era estrelinha 1.5, só reclamação de falta de salário, e as empresas falando que foi a pior decisão que eu tinha tomado de contratar aquele prestador de serviço. Não tem o Messi nem o Cristiano Ronaldo que vai resolver esse problema. Não vai resolver. Não vai resolver. Então ele vai ter que dar um passo atrás, e é o que você falou de credibilidade. No mercado que todo mundo oferece algo teoricamente muito parecido, o cliente vai optar por aquele que oferece maior segurança. Sim. A precificação ela é feita em cima de segurança. Quando você pensa em 2 carros, você pensa, na época, um Corolla, que talvez é o carro que mais credibilidade e confiança, e um carro chinês, que teoricamente era o carro visto como baixa confiabilidade, o que o carro chinês teve que fazer? Dá 6 anos de garantia. Sim. Pra falar assim, eu não confio em mim. Eu garanto, né? Eu garanto, tem 6 anos de garantia. E depois todo mundo teve que ir atrás. Porque sem a credibilidade, as empresas não vão correr o risco.
Porque a diferença de uma empresa para outra é um valor pequeno, mas o risco que pode trazer é um risco grande. Então esse é um primeiro passo. Você ter esse subsídio de imagem. E eu aqui, como marketing dentro do Bootcamp, uma das aulas que a gente ensina é que mais importante do que você ser é até você parecer. Porque não adianta nada eu ter toda uma estrutura, mas o cliente não vê. Eu tenho uma baita estrutura aqui por trás, eu tenho case, eu tenho clientes, eu tenho referência, só que eu não mando nada disso para o cliente. Quando o cliente ele entra, a empresa ela tem vários CNPJs, aí ela põe o CNPJ da casa da tia. Aí quando o cara põe no Google, quem que aparece? Uma casinha da tia, com o portão, com o pipa lá dentro. Sim. E aí o cliente fala, ué, que estranho, né? Não é uma empresa... Aí o cliente começa a criar essas inseguranças. E quando o cliente começa a criar essas inseguranças, ele trava. Bom, eu vou nessa daqui que eu conheço, ó, vi a Mega Vig aqui, poxa, a fachada bonita, tem as estrelinhas lá. Eu tenho 300 pessoas falando que contrataram e gostaram. Pra que eu vou arriscar X% e tomar esse risco? Porque o meu gestor vai falar assim, cara, você não nem pesquisou a empresa na internet? E você tomou essa decisão? Por isso que eu falo assim, que quando a gente faz a estratégia de vendas, a gente tem que analisar também o todo, né, Lucas? Não dá para você fazer a estratégia de vendas se você não vê a reputação da empresa, portfólio, o brand, a mancha, quando fala mancha, onde ele está localizado. Lógico, quando você fala de empresas menores, tem o relacionamento do CEO, do dono da empresa, do parente, um dos caminhos mais fáceis é, assim, quem é o vizinho desse cliente, né? Sim. Então tem coisa assim que muitas vezes o pessoal fazem estratégias mirabolantes. Cara, você tá aqui, ó, no condomínio, aqui. Mano, quem tá aqui do seu lado, cara? É o Ombrelone, né? Porque se eu faz uma estratégia de storytelling, pô, faz uma experiência com esse cliente, com o vizinho. Porque se o cliente tá aqui, você quer atender o outro que tá a 25 km daquele ali, você vai ter custo operacional, você tem custo de cobertura, sendo que você pode centralizar a sua estratégia naquele local para você otimizar recurso, otimizar custo, né? Então, assim, muitas vezes a venda de uma forma aleatória é muito perigosa. Então, parece coisa simples esse tipo de fala, mas assim, tem gente que não se toca, que você, pô, vou atender só, sei lá, região de Campinas, por exemplo. Cara, por que você vai atender Ribeirão Preto, vai Baixada Santista, se você ainda tem não saturou em cada lugar, ali. Mas nem por isso, é por questão de custo mesmo, você vai mandar sua supervisor andar 200 km, faltou um funcionário lá em Santos, e você não tem cobertura, você vai ter que mandar alguém até Santos, ou seja, é importante você, para quem é pequeno, que não tem uma abrangência de atendimento e supervisão, ter essa estratégia de ter uma noção assim, aonde eu quero crescer. Além da estratégia de preço, de diferenciação, de nicho, tem que ter de localização também. Né? E isso que você falou é uma baita de uma verdade, né? A reputação, se você faz um trabalho regionalizado ali naquele bairro, que seja, gente, naquele bairro, e fazer uma coisa direcionada. Pô, olha, se eu conseguir fazer 2, 3 aqui, eu vou conseguir uma viatura aqui perto. Se eu conseguir 3, 4, 5 condomínios, eu consigo investir numa tecnologia pro 5, sabe? Eu vou citar assim. Que eu sei que eu posso citar, o garoto da FTEG. Quando você começa a entrar em Alphaville, e ele é muito esperto, ele começa a posicionar os carros dele ali dentro das principais vias. Então você olha, FTEG, e Ombrelone, e o carro, e o vigilante, e a moto. Você começa a ter essa percepção de que, poxa, se tá todo mundo aqui contratando essa empresa, é porque, teoricamente, ela vai me atender bem aqui dentro. Começa a te dar essa percepção. E pra mim, uma coisa que eu bato muito forte, Banda, é que o vendedor falar que a empresa dele é uma empresa de confiança, pra mim não vale de nada. É igual a mãe falar que o filho é bonito. Agora, por exemplo, o exemplo da FTEG, ele tá lá, por trás da viatura dele, tem uma marca muito grande. Sim. Então, as pessoas que passam lá no Alphaville, ele associa o carro dele com uma marca gigantesca por trás. Pô, se essa marca tem toda a parte de compliance, toda a parte de procurement, a parte de strategic sourcing, para contratar essa empresa, no mínimo essa empresa é idônea. Então já vai associando a reputação da empresa. Então, quando o vendedor chega e fala assim, aonde você atende? Atendo condomínio X, YZ, na CDHU e tal. Bom, legal. Onde se atende? Eu atendo a Heineken, atendo a, sei lá, Ambev, atendo a Johnson & Johnson, atendo o Hospital Albert Einstein. Pô, quem eu vou contratar? Se o preço equivalente é similar. É lógico, para quem está começando é um pouco mais difícil. Sim. Mas a gente tem que buscar empresas para você ter um alicerce forte de referência.
Aí às vezes você vai sacrificar um pouquinho o preço, é uma estratégia Pra fazer comercial. uma abertura de segmento. Quanto é que talvez aquele cliente talvez vai te dar mais aberturas para outros, até do segmento. Se você pegar, por exemplo, a Verzani Sandrini, hoje ela diversificou muito, lógico que ela abriu, né, com ações e tal. Mas a Verzani fala assim, quem é a Verzani? A empresa que está dentro de shopping center. Ela se titulou empresa de shopping center, referência nacional. Muitas empresas, muitas vezes, ia buscar, vou contratar a Verzani para a indústria. Não, ela só atende shopping. Só shopping. Então, a questão do nichar o setor também é uma estratégia muito arriscada, porque você muitas vezes se fecha portas. Você também, a gente aprendeu com a pandemia, com a questão da pandemia, quem trabalhou no setor de varejo, ela sofreu muito. Shopping center, a área de entretenimento, sim, clube, aviação, hotelaria. Quem trabalhou nesse só segmento praticamente fechou a empresa. No caso da Verzani não, porque ela tem um fluxo de caixa muito gigantesco. Sim. Imagina se eu tivesse uma empresa pequena com 3 shoppings. Sendo que você tinha lá 100 efetivos, passou a ter 3, 4. Mas a gente conhece um monte de empresa que o foco é eventos. Esse cara sofreu. Então hoje você tem que, com a estratégia, eu falo até para vocês que são pequenos, acho que talvez o que menos vai sofrer na vida é o condomínio, porque o condomínio faça sol, o cara vai pagar no 5º dia útil do mês subsequente e você vai ter aquele dinheirinho lá. Agora, se você quer ir para o mercado, sair do modelo tradicional, quero atender uma logística, quero atender uma indústria, atender um hospital, um laboratório, então você tem que começar a analisar também a questão do risco. Perfeito, mano. Pra gente ir finalizando essa parte do planejamento, pra pessoa que assistiu até aqui o programa, sair com um checklist daqui. O que ela tem que fazer para fazer o planejamento? Você falou ela vai ter que definir meta. Então ela vai ter que conversar com os sócios, com o CEO, com o diretor, com quem está acima, porque isso vai descendo, estruturando essa meta até chegar no nível mais baixo da operação. Então tem que ter esse direcionamento. Primeiro, tem que ter uma meta. Eu posso falar que muitas não têm uma meta. Tem uma meta definida onde todo mundo trabalhe com o mesmo direcionamento. Depois eu vou ter que desconstruir o processo comercial em etapas. Então, volume de visitas, o volume de propostas enviadas, o volume de negociações convertidas, o volume de leads, o volume de leads qualificados. Eu vou desconstruindo esse processo comercial em etapas, porque quando eu vou dividindo em etapas, eu consigo saber a taxa de conversão de cada etapa. Então, se eu tenho 100 leads e só 10 foram qualificados, eu tenho 10% de passagem. Sim. Então, eu tenho uma lacuna de 90% onde eu posso melhorar aqui e eu vou melhorando pequenas porcentagens em cada uma dessas etapas. Para sua taxa final ser acima de... Exatamente. De X, né? E aí, se você tiver uma base histórica, você consegue puxar isso lá de trás. Se você não tiver, o checklist vai fazer benchmark, vai nas associações e vai conversar com outras pessoas para entender um pouco dessas métricas de mercado, porque ela não muda muito. Porque quando você fala até de taxa de conversão, é um risco, porque às vezes eu já conversei com empresários assim, Lucas, a minha taxa de conversão aqui é 50%. Eu já sei que alguma coisa de errado tem. Tem bastante. Aí é rapidinho você descobre. Não, Lucas, é que eu só trabalho com indicação. E no mês passado eu tive 2 indicações, o meu fechei. 50%, ele não tá errado. Só que não necessariamente isso é bom. Porque não é sustentável, né? Não é sustentável, você não vai conseguir crescer. E crescer hoje, eu falo que não é uma estratégia... às vezes eu vejo assim, poxa, Lucas, eu não sei se eu quero crescer porque eu quero ter um lifestyle do negócio, mas crescer é estratégia de sobrevivência. Sim. Quem não crescer vai começando a ficar para trás. Na verdade, eu discuto muito hoje nas empresas para começar a finalizar aqui, que a estratégia hoje chama retenção e fidelização. Para você crescer, você não pode perder. Sim. Então, parte do princípio assim, não adianta você fazer uma puta estratégia comercial melhores do mundo, com maiores investimentos, se você tem um pós-venda, né, uma entrega ruim. Ou seja, tem muitas empresas que eu conheço que vendem 1 milhão e perde 800, vende 1 milhão e perde 1 milhão e 200. Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica para você. As empresas que mais crescem hoje do nosso mercado, elas têm uma área de atendimento voltada para o cliente, elas crescem porque elas têm uma área de atendimento muito bom e um produto muito bom, ou porque elas conseguem crescer em relação a vendas muito bem? Eu acho que eu posso responder em 2 partes. Tá, mas seja direto, não me enrola não que você não vai responder essa parte. Eu acho que assim, ou é porque ela tem uma entrega muito boa, em primeiro lugar,
Essas grandes. Deu migué já. Porque assim, o nosso produto é muito, muito parecido. Então, assim, você tem uma estrutura que ela... Todas as áreas hoje das grandes empresas... Tô falando das grandes empresas, tá? Depois vou falar das pequenas e médias. As grandes empresas, todos os gestores, hoje ele tem um lado financeiro muito grande. Hoje o gestor operacional responde por resultado direto, na veia. O EBITDA, o DRE do contrato. Todas as áreas hoje, uma gestão à vista, dentro do processo... que está muito moderno hoje maduro em relação ao formato de gestão financeiro de todas as áreas. Então, assim, o cara também não pode perder. Né? Então, assim, para ele não perder, a empresa, porque ele ganha sobre o resultado do crescimento da área dele ou da perda. Ele mitiga a perda, ele tem meta de perda. Área de operações como todas as áreas. Então, assim, hoje eles conseguem crescer. Eles perdem, lógico que perdem, porque faz parte do negócio. Mas talvez eles perdem menos. Muitos grandes estão perdendo mais porque eles estão vendo rentabilidade do contrato. Não me interessa, tira. Não me interessa, tira. Mas é uma perda calculada. Então eles falam assim, não quero mais esse contrato. E outros que também faz pouco caso. Esse contrato não me interessa. Então ele não tem dada a atenção que o cliente efetivamente merece. Por isso que muitas vezes o cara não quer trabalhar mais com a grande. O cara quer trabalhar com a pequena porque o cara quer ser atendido de uma forma mais personalizada. Tem que ter um carinho melhor pelo trato dele. Então, assim, esse é o lado do grande. Faltou a resposta agora. Do grande, pô. Mas, e aí, investe, porque, ó, eu vou te dar um exemplo também, que pra mim ficou um case emblemático. Eu fui num cliente, ele não tá nem no grande e nem no pequeno. Ele é um pequeno médio, tá? Tem um pequeno médio, deve ter seus 1.000 colaboradores, tá? E a gente conversando, e de um tempo pra cá, ele ficou sempre na mão de vendedor. Então, quando ele arrumava um vendedor bom, ele conseguia, que supria todas as lacunas, avançava, porque ele não tinha um processo. Ele é uma empresa que dependia de uma pessoa para saber se ele ia crescer ou não. Eu falei assim, Lucas, eu sei aquele documento de limpeza, que você vai saber melhor que eu, que tem todo o descritivo do processo de limpeza, de produto. Resumo, Lucas, eu conheço tudo de limpeza. Olha o meu atendimento, olha o meu processo, olha a gestão, indicador, ele tem tudo. E eu entendo tudo de limpeza. Eu não entendo porque eu não consigo vender. Aí a minha resposta era muito clara. Porque você conhece de limpeza, você não conhece de vendas. Você tem que também conhecer de vendas. Você é um CEO. Sim. Então, limpeza, ok, é o teu produto, mas você precisa entender de vendas. E hoje eu vejo pelos meus clientes, que a maioria são pequenos e médios, os meus clientes que mais crescem são aqueles que têm uma estrutura comercial adequada, que já saíram daquele modelo, o dono vendendo, que tem uma estrutura comercial, que conseguem fazer... Profissionalizou, né? Profissionalizou, porque eu falo que quando o gestor ele começa a ter uma métrica, que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, que ele fala assim, eu aqui, Bando, eu coloco quase 150 mil no Google. Porque o pessoal acha que é loucura, mas eu vejo dinheiro entrando e eu vejo mais dinheiro saindo. Então, pra mim, é quase óbvio. Tudo bem que é outro segmento, não quero que ninguém ponha 150 mil no Google, né? Mas quando você começa a botar dinheiro e sai na outra ponta, você começa a querer investir mais porque você tá vendo aquele crescimento. Pra isso que você tem que ter os indicadores. Mas se você fica nesse ciclo de eu não conheço nada de vendas, aí eu contrato um vendedor e falo assim, deixa eu fazer um teste. Aí contratou o cara pagando pouco, tentou achar aquele cara que te prometeu fundos imundos, ele não deu certo, aí você reforçou aquela sua crença de que o vendedor não dá certo, deixa comigo de novo. Só que aí você vai começando a perder cliente, porque com uma certeza todo mundo tem, que todo mundo perde cliente. Sim. Se você não conseguir repor a tempo, é nítido que você vai quebrar em algum momento. Então, eu acredito muito que, principalmente no início da empresa, ela tem que ter um foco muito grande em vendas. Porque é o que vai fazer ela avançar ela para o próximo nível. Porque com dinheiro, Bando, você resolve tudo. Resolve. Com dinheiro, você contrata gente boa para resolver parte operacional, cliente, contrata consultoria, pode perder um pouquinho. Agora, sem vendas, você vai ter que ficar brigando. Tem um mercado que fala aquela máxima lá, vendedor bom, vendedor se paga, né? Exatamente. Embora assim, hoje, muitas vezes quando existe uma outra máxima também, se os caras não se pagam, eu vou mandar embora. Só que muitas vezes, hoje, eu pensava assim também, Lucas, hoje eu acho que com a idade você vai mudando um pouquinho, você vê a área de comercial com outras óticas. Né? Quando eu falar dessa forma, eu falo assim, como é que a sua área de RH se paga? Como é que a sua área operacional se paga quando perde cliente? A área financeira paga quando erra faturamento, atrasa faturamento, manda documentação. Como a sua área de jurídica se paga que não consegue fazer um bom processo trabalhista ou civil?
Porque assim, por que só o comercial tem que se pagar? Todos têm que se pagar. Sim. Todos têm que se pagar. Então assim, então não é a área comercial que tem que se pagar. Tem, mas desde que existe uma forma que todos têm. Isso se chama indicador. Isso. Né? A área comercial ela tem que ser medida por vendas e por produção, porque ela representa também um brand. Ela tem uma representatividade de levar o nome da empresa para o mercado. Isso custa. Então, ele tem que ser medido pelo que ele representa para o mercado, aquilo que ele representa efetivamente de trazer os clientes novos, né, os leads, aquilo que ele faz para fazer cross-selling, upselling, né? Então, o que você falou agora, eu sou 100% adepto, assim, 100% eu concordo com você. Quem está começando agora, independente de quem já está muito tempo no mercado, tem que trazer um comercial profissional. E não dá para fazer jeitinho. Não dá pra fazer jeitinho. Mas ó, que engraçado. Aqui na Prime Bid, a gente não demite, vou colocar principalmente o caso vendas, a gente não demite vendedor por baixo resultado de vendas. Não demite. Qual que é aqui a nossa teoria quando a gente olha para a parte comercial? Eu tenho um processo desenhado do começo ao fim. Eu tenho todos os scripts, as mensagens, as argumentações. Eu tenho todo o processo desenhado. Tem lá um Notion, a Yara que tá aqui já viu, tem todo o Notion desenhado. Eu demito se ele não seguir o processo. Quando eu falo seguir, lógico que ele não tem um script que ele decora, mas ele tem uma estrutura de argumentação, como deve ser a nossa abordagem, que horas que mostra a proposta. Se ele seguir, ele falou o jeito que eu queria, ele seguiu o script que a gente vai... E não é o que eu queria, é o que tá validado, que a gente sabe que se fizer dá certo. Se ele segue tudo aquilo que eu peço e ele não vende, será que eu que não tô pedindo errado? Ou de repente tem o lado comportamental que eu falei, né? Exatamente. Agora, se ele não segue um processo, se eu peço para ele abastecer o CRM, ele não abastece. Mesmo que ele venda, eu mando ele embora. Porque depois eu não consigo escalar isso, mano. Que pra mim, quando você falou do vendedor estrela, que é o meu medo. Você tem uma série de vendedores que vendem um resultado positivo, eles se pagam. Seguem o processo, abastecem CRM, vendem a empresa de uma maneira adequada, sem vender fundos imundos, e você tem o vendedor superstar. Ele, o superstar, ele não abastece CRM. Não. Ele põe o pé na mesa, ele fala da empresa, ele é o superstar lá dentro, ele dá trabalho. Só que aí o que você começa a fazer? Quem tá chegando vai se espelhar em quem? No superstar ou em quem segue o processo e vende mediano? Ele vai se espelhar no superstar e daqui a pouco você tem um problema de cultura. Porque aí quando o superstar foi embora, você ficou com um monte de gente com a pecha do superstar, não abastece aí, mas também não vê. E você começa a ter essa dificuldade. Então aqui a gente não demite por resultado. Eu vou até o fim. Se ele tiver engajado, isso parte do princípio que eu contratei certo, tá? Contratei certo no quesito. Ele se comunica bem, apresentação, didático, tem coachability, é um cara ambicioso. Se eu respeitei essa parte do processo, se ele segue tudo aquilo que foi destinado, eu vou até o final com ele. E a gente já pegou aqui. Eu tenho principalmente um dos vendedores aqui, que foi o primeiro emprego dele. Quando chegou aqui, Bando, chegou de boné e calça larga pra vir trabalhar, primeiro emprego. Você conhece o Marcelo? Se comunicava na hora da ligação e na hora da venda, totalmente diferente do que era no dia a dia. Ok, ele segue o processo, ele tá engajado, o livro que eu dou pra ler, ele lê, o curso que eu pedi pra ele fazer, ele faz. Ele toda hora pede feedback, ele tá engajado, ele faz o clima da empresa melhorar, ele veste a camisa da empresa. Ele leu meu livro ou não? Oi? Ele leu meu livro? Ainda não. Ainda não. O Daniel, tá com o Daniel já leu, já em 4 dias já. Mas eu vou apostar nesse cara, porque esse cara tá fazendo tudo aquilo que a empresa quer. Eu prefiro ter um time que performe bem do que um cara que performe fora do normal e que eu não consiga replicar. Porque é o que você falou, você vira uma empresa que tá refém de alguém dentro da empresa. A empresa precisa se dedicar a pessoas e não a uma pessoa. Mas o apoio, por exemplo, hoje você é o CEO da Prime Bid. Vou falar aqui para o pessoal que muitas vezes a área de vendas responde para um CEO, né? Ou o diretor, ou o gerente comercial, ou o coordenador comercial. Se esse cara também não souber falar a linguagem desse CEO e trazer esse CEO e trazer essa conversa que a gente está tendo aqui, uma conversa madura, junto com o CEO, isso é uma conversa entre um diretor comercial, um responsável por comercial e um CEO de uma empresa, se ele não tiver apoio da alta direção, ele não vai conseguir fazer nada. Concordo. Porque assim, por mais que você tenha um gerente de vendas que vai fazer tudo isso, não, mas o cara tá produzindo. Se o CEO falar assim, não, manda embora, porque o cara não vendeu. Não, mas ele produziu. Não, mas manda embora, que eu tô mandando. É assim. Então, eu acho que o primeiro convencimento é da alta direção, da importância do processo comercial, da importância do investimento da área comercial, da profissionalização. E depois, se o cara, o CEO da empresa, a alta direção, estiver convencido disso,
E você tem, lógico, tem que ter um bom capitão lá, um bom gestor que conheça a estratégia da companhia, ele como representante da alta companhia, ele saber direcionar o seu time da forma mais tática, mais estratégica para aquele resultado. Então, assim, não dá para falar do jeitinho. Sim. Não. Pega o portfólio aqui, ó. Entra no LinkedIn, abre o LinkedIn para ele lá e manda ele fazer isso. Vamos falar nas próximas de redes sociais, né, Lucas? Claro, vamos, porque eu sou triste de ver. Isso é triste de ver, né? Isso é triste de ver. O vendedor que não tem LinkedIn, meu amigo, você tá para trás. Muito para trás. Muitas vezes tem até LinkedIn, mas muitas vezes ele não sabe usar as estratégias, mas tem né? muitos que nem tem, mano. Tem muitos que nem tem. Tem muitos que nem tem. E aí você fala assim, por que esse cara não tem LinkedIn? Aí de novo, vem aqueles aspectos da confiança. Eu queria até falar numa próxima bate-papo, quero falar da postura dos vendedores. Vai ficar pronto. Vamos finalizar aqui com o checklist. A gente falou de definir meta, destrinchar o processo em etapas, ter os indicadores de passagem de cada uma dessas etapas, ter os outros indicadores, que é o volume de leads, ticket médio, porque o ticket médio vai influenciar. Você fala de vender 2 milhões, pode vir através de um contrato ou pode vir através de 1.000 contratos. 1.000 contratos. Então, saber o teu ticket médio, até para você entender o perfil de vendedor, porque tem perfil de vendedor que consegue vender muito bem no enterprise e tem o vendedor mais de produtividade que vende muito bem o small business, pequenos negócios. Sim. Tem os indicadores. E aí, na minha última concepção, assim, para ser fácil esse processo, é ter um CRM para abastecer com tudo isso e criando essa base histórica. Então, mesmo que você não tenha, pode entrar até no meu LinkedIn ou no do Bando e pede as informações. Bando, quais são os seus indicadores? Esse aqui, ó, ticket médio, tudo. Vai ser o maior prazer de passar. E começar a abastecer o CRM para você ter o teu dentro do teu cenário. Você acrescentaria o que mais, Bando? Acho que até uma etapa antes de todo esse planejamento é definir com a alta gestão o caminho. Né, que eu falei ou do preço, ou do híbrido, ou da diferenciação, ou de segmentação. Né? Acho que a área comercial tem que ter um direcionamento. Né? Qual caminho você quer percorrer, né? Então, assim, o pessoal sempre fala, né? Se você se não tiver caminho, qualquer caminho serve, né? Então, assim, vai ter que ter a direção. Mesmo que essa direção, amanhã, ele tenha que rever essa estratégia porque não deu certo, mas o que não pode falar assim, põe as coisas baixo e sai vendendo. Nós somos custo-benefício. Aí quando vai ver, então, você é caro e... O time de vendas tem que confiar um pouco na definição da estratégia da empresa e seguir aquele caminho. Se errado, nada é estanque na vida. Se vê que tá errado, muda a estratégia, faz outro caminho. Mas assim, não dá ir um para cada lado. Perfeito. E se tiver com dificuldade, eu falo até do case da mentoria que a gente fez no Bootcamp, onde a gente tinha uma pessoa que ela tava, vou falar que há uns 4 anos sem fazer uma venda. Toda a venda que ela acontecia era da própria base dela que aumentava. Então, ela tinha uma prestação de serviço boa, senão o cliente não aumentaria o escopo junto com ela. A gente olhou todo o processo comercial dela, começo ao fim, dentro do Bootcamp. A gente identificou um problema, porque aí destrinchou, você começa a entender onde tem as maiores lacunas de melhoria. Era na demanda. Ela tinha demanda, então isso distorcia o funil dela, porque falava assim, não, eu tenho demanda. Talvez, a gente falou, se você tem demanda, pode ser a qualidade dessa demanda. A gente ajustou, a gente reduziu o volume de investimento de demanda dela pela metade, só que trocou os canais. Trocou o canal de demanda, onde ela gerava, rescindiu com os fornecedores, trocou para um outro fornecedor. O primeiro mês a venda veio com o mesmo vendedor, com o mesmo processo, com a mesma estrutura. A gente adequou algumas coisas na proposta, primeiro mês vendeu. Então, assim, o quanto tempo você vai esperar para fazer o teu planejamento. E se você tiver com dificuldade de fazer o planejamento, lá no Bootcamp eu vou falar que 50% do tempo nosso de dedicação das imersões de vendas e marketing é voltado a planejamento. As pessoas acabam desconsiderando muito a questão dos pilares. Porque uma vez que você entende os pilares do processo comercial, essa parte do hack, a diquinha, fica em segundo plano. Sim. Você utiliza, mas você tem que entender a metodologia, os pilares, a base do processo comercial, a base de uma venda, a base de uma estruturação de canal, para depois conseguir executar e saber o que está dando certo, o que não dá e fazer essas validações, né? E aí depois a gente pode falar nas próximas de formação de preço, porque está muito ligado à sua estratégia de venda, né? E a questão de investimento, porque não adianta você ter um produto, ser o master, ser o super vendedor, se você tem também um preço completamente fora do mercado. Prejuízo. Ou fora do mercado em relação ou muito alto,
né? E se você quiser ver o programa de preço, aí você vai ter que se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos, porque o nosso tempo já deu, bando. Que legal, né, cara? Pessoal, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui. Esse é o nosso programa aqui acontece todas as quartas-feiras, às 18 horas, ó, não errei, decorei, ao vivo aqui dentro da estrutura da Prime Bid. Então, se você tiver dúvida, pergunta, tem o LinkedIn do Bando. Como é que o pessoal faz para te encontrar, Bando? LinkedIn, Instagram, WhatsApp ou Tinder? Todos. Menos o Tinder. Exceto o Tinder. Tá. Mas é Marcelo S. Bando e vai me achar em qualquer rede. E me procura lá que eu respondo. Perfeito, pessoal. E também no Bootcamp, né, gente? Lucas Jags no LinkedIn, Lucas da Prime no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima